Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça. Deixa esse lugar, deixa esse lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Declare que você é casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Saudamos meus irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Uma satisfação muito grande estarmos novamente aqui hoje, um dia tão especial. Você que está em casa também, uma satisfação estar nos prestigiando. E nós somos do grupo de louvor aqui da Igreja Reviver Presbiteriana. Uma satisfação estar ministrando cânticos com vocês. E queremos agora nesse momento cantar mais algum cântico. E se os irmãos daqui estão presentes, quiserem se levantar para cantar esse cântico também, eu creio que em pé fica melhor, até para soar melhor a voz, o diafragma mais solto, né? Você de casa também, fique bem à vontade. Está aí no seu sofá, também quiser ficar bem à vontade, ficar em pé, cantar e assim louvarmos ao Senhor. Amém?
seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, declare. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Deus tem sido o nosso bom pastor em todo o tempo. E nós só temos motivos de agradecer a Ele nessa noite. Por essa amizade, por essa caminhada, por esses 3 anos que a Reviver está caminhando em direção ao que o Senhor tem para nós como família. Ele tem sido bom e nós temos que glorificá-lo. Porque o reino dele é grande e nós fazemos parte. Nós somos filhos do Rei. Esse reino é bendito e nós temos muito o que fazer. Nós só estamos no começo. Grandes coisas o Senhor tem para nós. E vamos cantar nesse momento. Por mais que os reinos se abalem, por mais que estamos vivendo momentos difíceis, nós devemos permanecer em Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, e vai misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, Senhor, teu reino é sempre eterno, e vai misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Fecha teus olhos e veja isso nesse momento, então. Os reinos se abalam, os campos se curvam, as bocas se abrem,
As mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Nós nos rendemos a ti, Senhor, porque só tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor, e o teu reino é sempre eterno, Deus. Teu reino é sempre eterno, e vale misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, e vale misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, nós reunimos como igreja do Senhor aqui nesse momento, Senhor. Nós queremos entregar esse louvor ao Senhor. Nós queremos entregar os nossos corações ao Senhor, porque o teu reino é o único reino que é eterno, Senhor. Obrigado por nos abençoar, por nós fazermos parte desse reino, Pai. Nós queremos te servir, Pai. Nós queremos te servir da maneira que tu queres, Pai. Por isso nós queremos, ó Pai amado, nesse momento, te buscar e gerar mais intimidade contigo, Senhor, porque nós queremos alinhar os nossos planos aos teus planos, Pai. Em nome de Jesus, que a vontade do homem, ó Pai amado, não prevaleça diante da tua vontade, Senhor. Faça-se a tua vontade no nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te entregar. Vem, toma esse trono de louvores que nós oferecemos, que é para o Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Poder estar, meus irmãos. Glória a Deus, graça e paz. Amém. Que bênção podermos celebrar ao Senhor, você aqui presencial, você que está conectado conosco, onde você se encontra. Nós estamos adorando ao Senhor e hoje eu abro aqui esse momento diante da presença do Altíssimo, olhando para o futuro, gostando daquilo que está diante dele, e é para lá que eu convido você para seguirmos. E essa convicção no meu coração é porque 1 Samuel 7,12 nos diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, você ter essa consciência na sua vida, isso faz uma diferença muito grande, porque você consegue enxergar as ações de Deus ao longo da sua história, e isso traz duas convicções, ou dois sentimentos no seu coração. Primeiro, o sentimento de gratidão, porque o Senhor esteve conosco até aqui. Gente, pensa na profundidade dessa afirmação. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós só chegamos aonde nós estamos porque Deus nunca nos desamparou. Deus sempre esteve ao nosso lado. Momentos de alegria, momentos de dificuldades, nós passamos, mas nós vencemos, nós superamos, nós prosseguimos, nós continuamos, nós avançamos. E o segundo é o sentimento de esperança no nosso coração. Porque aquele que sempre esteve ao nosso lado prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Todas as vezes que eu enfrento momentos difíceis na minha vida, eu faço questão de trazer esse texto no meu coração, para que a gratidão e a esperança não saia do meu coração. E é nesse princípio, nessa perspectiva que nós hoje celebramos 3 anos de existência dessa igreja. Esse mês de março é o mês de aniversário da Igreja Reviver. Há 3 anos atrás, no dia 4 de março, nós fizemos o primeiro culto. E eu
inevitavelmente fico rememorando os sentimentos, as interrogações que vinham naquele momento na nossa vida. Eu me lembro que quando eu e minha família tomamos a decisão de plantarmos a igreja, depois de um tempo longo de oração e de jejum, nós nos ajoelhamos na sala de casa e eu fiz uma oração naquele dia entregando tudo a Deus. E a minha oração naquele dia foi: Senhor, hoje eu entrego os meus medos, hoje eu entrego tudo que tenho, e tudo que tenho para te oferecer hoje são os meus medos, minhas preocupações, minhas incertezas, minhas inseguranças, minhas impossibilidades. É tudo que eu tenho para te oferecer hoje. E naquele dia, pela segunda vez na minha vida, eu escutei uma palavra de Deus, a mesma palavra. E a palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração naquele dia foi: se você tiver projetos sérios, que o objetivo for honrar o meu nome, eu pago a conta. Essa foi a segunda vez que eu vi isso na minha vida. E tomado da convicção de que até aqui o Senhor me ajudou, quando pela primeira vez eu ouvi isso diante de um grande desafio, ainda pastor em Alto Paraíso. Meu primeiro pastorado na frente de uma igreja como presidente de um conselho, e eu tive que assumir uma grande responsabilidade de construir uma igreja de 534 metros. E um grande desafio. E eu, meu Deus, como que eu vou conseguir fazer isso? Eu me lembro que um dia eu saí para pescar com um presbítero e eu estava dentro de um barco no lago Canabrava, e orando a Deus e conversando com o Pai. E o Espírito Santo falou comigo: se você tiver projetos sérios, que o objetivo for honrar o meu nome, eu pago a conta. Em 1 ano e 6 meses nós estávamos inaugurando aquele lugar. Em 1 ano e 6 meses. Quem foi em Alto Paraíso sabe do que eu estou falando. Então, quando eu escutei isso pela segunda vez na minha vida, Deus me trouxe muito ânimo e muita disposição no meu coração. Então, olhar para trás depois de 3 anos, e você vai ver que foi preparado algo hoje. No final do culto você vai ver como que foi a trajetória desses 3 anos. Enche o nosso coração de convicção de que o Senhor, aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia final. Amém? Amém. Eu estou falando de uma história de uma igreja, qual eu e você fazemos parte. Você que está aqui, você que está em casa conectado, você faz parte dessa família. Eu acabei de colocar isso aí na transmissão ao vivo. Ou presencialmente ou conectado, nós somos uma família. E nós continuaremos sendo uma família. Deus está conosco. E essa palavra que eu falo institucionalmente, eu quero convidar você para trazer para a sua vida, diante dos desafios que, porventura, você nos ajudou, o Senhor. Aquele que me trouxe até aqui vai me levar até o fim. Amém. Aquele que te trouxe até esse exato momento vai te conduzir até o fim. Vai te sustentar até o fim. Mesmo em meio a lágrimas, mesmo em meio a perdas, mesmo em meio a sorrisos, Ele vai te conduzir até o fim. E o sentimento hoje, no nosso coração, é o sentimento de gratidão e de esperança. Então hoje eu abro aqui essa celebração como se eu estivesse diante de uma grande catedral, viu, meu irmão? Amém. E escreve o que eu estou falando para vocês. Um dia nós vamos sentir saudade desses momentos aqui. Faço questão de registrar esses momentos.
Hoje, quando eu estava aqui, a gente estava em família lavando esse ambiente. E eu estava aqui falando, Senhor, um dia eu vou sentir saudade disso. E eu tenho certeza disso. E antes de passar a palavra para uma pessoa que vai ministrar hoje para nós, trazer uma palavra do coração de Deus para o nosso coração, estou muito feliz com isso. Eu quero dizer essas palavras para você. Gratidão e esperança. Gratidão e esperança. Não esqueça, não tire isso do seu coração em nenhum momento. Seja grato. Seja grato ao Senhor. O salmista diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu gosto muito desse texto, porque ele nos traz uma convicção seguinte. Sinta feliz com o que Deus está fazendo e Ele vai realizar o desejo do teu coração. A gente precisa aprender a celebrar os pequenos começos. Porque tudo que hoje é grande, um dia foi pequenininho. E aprendeu a celebrar e honrar os pequenos começos. E uma das coisas, eu quero concluir minha palavra aqui, com essa reflexão, é que Deus tem nos ensinado como reviver o que é ser igreja. Nesse mês eu tenho pensado muito sobre isso. E eu tenho certeza que esse sentimento, essa convicção no meu coração é a convicção no coração de quem está caminhando junto com a gente. Deus tem desconstruído o meu próprio coração daquilo que eu construí como o que é uma igreja. E quando eu penso sobre isso, eu tenho entendido que, principalmente essa questão desse momento que estamos enfrentando, de pandemia, Deus colocou todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar. Estava aqui agora, começando esse culto, eu estava agradecendo a Deus, porque eu sei, muitos amigos meus nessa semana compartilharam comigo que eles não estão podendo fazer isso aqui. Em outros lugares, igrejas grandes estão fechadas hoje. E sabe o que isso mostra para a gente? Todos nós estamos no mesmo nível. E Deus está nos ensinando um jeito de ser igreja. Eu estava acostumado com estrutura. Às vezes eu me pego pensando, imaginando e me dou conta que eu estava muito institucionalizado. Tudo na minha cabeça formatado dentro de algo que foi estabelecido como um padrão de igreja. E nós, biblicamente, esquecemos que nós somos a igreja. Eu e você, como pessoas, somos a igreja. A igreja não é uma estrutura. Sabe por que eu estou falando isso? Estou falando do meu coração. Talvez isso conecte com você muito, porque eu estou falando do meu coração. Do meu coração. A igreja Reviver nasce dentro de uma estrutura. Todo mundo falava assim, meu Deus, já nasceu desse jeito. E a gente aposta nisso, e a gente olha para isso e acredita demais nisso, e não tem problema nenhum com isso, entenda bem. Mas Deus vem nos ensinando que o que importa não é uma estrutura, é a presença dEle na nossa vida. Quantas vezes eu já ouvi isso de Deus? Quando nós saímos da academia e fomos para a escola, o que mais Deus trabalhou no meu coração foi isso. O mais importante é a minha presença. O que importa é a minha presença. Estrutura é apenas uma estrutura, e Jesus diz isso, né? Olha só como é que a gente vai construindo as coisas distante daquilo que é um evangelho verdadeiro. Jesus diz acerca de estrutura, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Acerca de estrutura. E olha, eu não estou falando contra a estrutura. A estrutura é maravilhosa. Ela proporciona muitas coisas boas. Mas nesse tempo, eu fico pensando, o que adianta ter uma estrutura e não poder usá-la agora? Sabe o que Deus está querendo nos ensinar com isso? A mim, Ele está me ensinando. Importante é a minha presença.
a minha presença que faz a diferença. As coisas saíram de uma perspectiva comunitária e Jesus convida a gente de volta ao secreto, a nossa vida pessoal e a nossa vida relacional com Ele. Então hoje, eu estou aqui para dizer, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Graças te damos por tudo que o Senhor realizou. E é nessa perspectiva que a gente olha para o nosso futuro. E a gente sabe que será uma bênção porque Deus estará nele. Você que está nos assistindo aí, conectado nesse momento, que esse breve testemunho que eu compartilhei com você possa fazer sentido para a sua vida pessoal, para o seu coração. Quando a presença de Deus for mais importante na nossa vida do que a estrutura, Ele nos dará toda a estrutura. A presença dele é mais importante do que tudo. Eu me lembro de um dia que eu estava conversando com uma das pessoas da igreja e falando para ela sobre o fato de a gente estar aqui nesse ambiente, nessa área aqui. E ele disse assim: pastor, eu estou tão feliz, e eu falo para as pessoas assim, a nossa igreja é tão diferente, a gente se reúne numa chácara, numa garagem, mas a gente tem sido igreja de verdade. E mesmo pequenininho, como nós somos, ao mesmo tempo grande, porque proporcionalmente a gente já faz parte de um número grande, a gente tem feito a diferença. Uma notícia que eu quero dar para vocês, assim, que a gente decidiu na liderança da igreja, é que a partir do mês de março nós dobramos o valor da oferta missionária que damos para os missionários que nós sustentamos. Falo isso para a glória de Deus, gente. Deus tem sustentado, né, Júnior? Milagre em cima de milagre. E Deus colocou isso no nosso coração. Vamos honrar os nossos missionários. Porque para nós plantar a igreja não é somente pensar aqui, mas é colocar a mão onde Deus está colocando a mão dele. E a gente nasce desde o primeiro dia com o Reviver, sendo parceiros de missões em vários lugares do Brasil e no mundo. Eu queria testemunhar isso para você. Não é possível fazer a diferença. E obrigado por você estar conosco. Obrigado por sua parceria. Nós só chegamos aqui porque Deus esteve conosco. Porque Ele conectou pessoas como vocês na nossa vida, ao nosso lado, que nos levou até onde nós nos encontramos. Mas a honra e a glória nós só oferecemos a Ele, porque Ele é o único digno de receber. Deus nos abençoe. Pai, obrigado. Quero orar nesse momento com o coração tomado por essas duas palavras: gratidão e esperança. Obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E eu fico lembrando, Senhor, de tantas palavras e tantas vezes que o Senhor falou claramente ao meu coração e ao coração de cada um de nós, de várias maneiras nesse tempo. E eu me lembro uma das palavras que o Senhor trouxe no final do ano passado. É que o Senhor nos chamou para sermos noiva e não para namorarmos a noiva. O Senhor é o noivo e o nosso papel é prepararmos a noiva para o casamento, para as bodas, Senhor. Obrigado por nos colocar no nosso lugar e por nos incluir nos teus sonhos, nos teus projetos, naquilo que o Senhor está fazendo. Te agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado,
O Senhor tem nos abençoado, apesar de nós mesmos. Nós temos consciência do quão pecadores somos, do quão limitados somos. Se alguma coisa aconteceu, foi por tua causa. Foi porque o Senhor fez, porque o Senhor realizou. Obrigado apenas por nos incluir nesse processo. Graças te damos. Hoje, Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é o protagonista da Reviver. Porque o Senhor está na direção de todas as coisas. Nunca foi por causa de mim, por causa de nós. Foi por tua causa. Tem tudo a ver com o Senhor. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por todos aqueles que o Senhor conectou, que o Senhor nos aliançou, colocou-nos no caminho um do outro. Obrigado, Deus. Quantos têm sido bênçãos? Quantos foram? Quantos outros chegaram? E quantos outros, ó Deus, irão chegar? A tua obra, Deus, é perfeita porque o Senhor faz do teu jeito, da tua maneira. Hoje nós estamos aqui para te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tudo é teu, Senhor. Mas eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa, como líder desse rebanho, como pastor e líder dessa igreja. Obrigado por cada um, Senhor, por cada parceria. Abra os céus sobre a vida de cada um e derrame sobre eles as bênçãos incontáveis de Deus. Faz por cada um aquilo que eu nunca vou poder fazer, que nós como igreja vamos poder fazer. Faz, Senhor. Deus, e nós oramos consagrando esse novo tempo a Ti. Essa nova estação, esse novo ciclo. Que portas sejam abertas, que conversões aconteçam, que milagres sejam multiplicados, que vidas sejam salvas. Afinal, Senhor, a única razão de existir dessa igreja é para que vidas sejam salvas. Deus, nos livre da esterilidade espiritual. Nos livre, Senhor. Nos dê, Deus, filhos espirituais. Nos dê, Senhor, discípulos. Nos dê, Senhor, homens e mulheres como os valentes de Davi. Destemidos, corajosos, leais, comprometidos, generosos, Senhor. Conecta conosco. Ó Deus, eu me lembro daquele dia da conversa com o Luiz, onde ele disse: nós precisamos orar para que Deus nos faça encontrar os Eliseus. Deus, desde aquele dia, essa tem sido a oração: onde estão os Eliseus, Senhor? O Senhor é o único que sabe onde eles estão. Deus, receba a honra, receba a glória, receba todo o louvor. Nós consagramos e enchemos o nosso coração de esperança em Deus. Esperança futura em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. Com perdão dos nossos pecados. Obrigado, porque o Senhor, ó Deus, é a razão dessa história existir. O Senhor fez com que ela se tornasse real. Segure nossas mãos e nos conduza até o destino final. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Com muita alegria, eu quero convidar meu amigo, meu irmão, meu companheiro de longa data. Eu disse para ele que eu estou tão feliz de ele estar aqui hoje. Pensa num homem grande, um gigante na presença de Deus. Pastor Daniel Sampaio. Quero convidar o pastor da igreja presbiteriana, Yahvé Nissi,
É um amigo de longa data. Nós tivemos o mesmo tutor, fomos da mesma igreja, estudamos o mesmo seminário, temos o mesmo Deus, temos o mesmo sangue que corre nas nossas veias. E a gente sempre é conectado, está conectado. E hoje Deus nos dá a honra de recebermos Ele nesse momento especial da nossa igreja, da Reviver. Varão, é uma alegria demais você estar aqui, viu? A gente está muito honrado, né, Júnior? Muito honrado, muito honrado. Deus abençoe. Um abraço àquela igreja maravilhosa, abençoada. Um abraço à sua família. E obrigado por estar conosco nesse momento, aqui com a gente. Amém, varão? Deus abençoe, viu? Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida do teu filho diante do teu altar, te agradecer pela vida dele, pela sua família, pela vida do Davi, da Elisa, pela vida da sua esposa, Emanuele, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da Iavé, uma igreja tão querida e amada. Obrigado, Deus, porque ele disse sim ao teu chamado, e ele tem sido um instrumento de Deus desde então. Abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério e use-o poderosamente essa noite para falar aos nossos corações. Que nosso coração esteja fértil para recebermos essa tua palavra que o Senhor já colocou no coração dele. Misture, Deus, tuas palavras com as palavras dele e que o nosso coração seja impactado para a glória e louvor do teu nome. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É com imensa alegria e com muito temor e tremor que eu estou aqui para trazer um pouco a palavra de Deus para o coração de vocês e falar também sobre a honra de partilhar a palavra nesse momento tão significativo da história desta igreja. 3 anos. E à medida que o pastor Lincoln falava um pouquinho sobre a trajetória dele e do nascimento dessa igreja, eu fui percebendo como a minha história também estava um pouco conectada com isso. Eu me recordo que há 15 anos atrás, quando o pastor Lincoln estava assumindo a igreja lá em Alto Paraíso, numa reunião do presbitério, lançando a pedra fundamental, um seminarista dessa altura estava pregando, pleiteando a ordenação ao Sagrado Ministério. Aí quando o pastor Lincoln falou assim, olha, essa igreja nasceu no dia 4 de março, eu me recordei, puxa, é o meu aniversário de casamento, 4 de março. E aí quando eu estou aqui hoje, pregando no 3º aniversário dessa igreja, eu não posso me esquecer que ontem minha filha, a Elisa, fez 1 aninho de idade. Glória a Deus. Essas coincidências que só Deus faz. Uma irmã já disse com muita propriedade, pastor, não há coincidências, são cristocidências. É Deus mostrando como Ele dirige a nossa história, como Ele dirige a nossa vida. De modo que é uma imensa alegria, irmãos, estar aqui, rever alguns rostinhos conhecidos, o Júnior, que há muito não nos víamos, e eu quero dizer do carinho, do apreço que temos pelo pastor Lincoln, pela Marina, por esta família pastoral, e eu particularmente venho trazer uma palavra de Deus para o coração de vocês, mas eu peço ao Senhor para que esta palavra alcance o seu coração, no seu coração, Marina. Eu como pastor sei que muitas vezes a gente fala tanto, e muitas vezes nós queríamos estar aí sentados, recebendo. O apóstolo Paulo diz que de tudo que pesava sobre ele, todas as angústias e todos os sofrimentos do ministério que pesava sobre ele, nada se comparava à preocupação que ele tinha enquanto pastor com a igreja. De modo que eu sei que essa igreja honra o seu pastor, mas a minha oração é para que Deus continue levantando ovelhas, irmãos e irmãs que orem, que intercedam e que sustentem a família pastoral. Meus irmãos, vamos abrir as escrituras no livro de Atos, capítulo de número 16.
Atos, capítulo de número 16. A partir do verso de número 4, nós faremos a leitura do verso 4 ao verso de número 10. Atos, capítulo 16, a partir do verso de número 4. O texto sagrado diz assim: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, nós estamos nesta noite diante da Tua palavra e nós nos calamos diante dela para que apenas a voz do Teu Espírito seja ouvida neste lugar. Ó Deus, eu peço ao Senhor para que as minhas limitações, fraquezas, imperfeições não ofusquem a grandeza da Tua glória. Usa-me apesar de mim mesmo. Usa-me como instrumento esta noite para alcançar a vida e o coração de cada um dos meus irmãos, tanto aqueles que estão aqui, quanto aqueles que acompanham em suas casas. Que o Senhor nos alcance por meio da Tua palavra, e que a Tua palavra gere vida dentro de nós. Que a Tua palavra gere mudança, transformação, e dê a cada um de nós uma injeção de ânimo e de esperança. Visita-nos nesta noite, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de trazer uma breve reflexão essa noite sobre o seguinte tema: quando as portas se fecham. A título de preâmbulo, o pastor Lincoln falou sobre esse momento histórico que nós estamos vivendo, em que está tudo fechando. O comércio está fechando, restaurantes, bares, empresas estão fechando. Em alguns estados do nosso país, a própria igreja está sendo forçada praticamente a fechar as suas portas. Muitas pessoas estão com portas fechadas no seu trabalho. Os índices apontam que quase 14 milhões de pessoas, irmãos nossos brasileiros, estão desempregados. Portas estão fechadas em diversos lugares. O que fazer quando as portas se fecham? E aqui nós estamos falando um pouco sobre a economia, mas há pessoas cujas portas se fecharam na área sentimental. Relacionamentos que acabaram, relações que chegaram ao fim, portas fechadas no namoro, no casamento. E o que falar também quando as portas se fecham no próprio ministério? Esse texto que nós estamos lendo, irmãos, é um texto que nos fala sobre este momento histórico, onde o apóstolo Paulo, junto com uma comitiva, estava fazendo viagens missionárias e sendo o grande pioneiro da fé, responsável pela expansão do reino de Deus naquela época. Mas apesar daquele projeto tão nobre, apesar do esforço tão grande envidado pelo apóstolo Paulo e por toda a sua comitiva missionária, a Bíblia diz que houve um determinado momento onde as portas se fecharam para ele.
E eu gostaria de levar você a fazer 3 constatações nesse texto, antes de nós abstrairmos dele algumas lições importantes. Quando nós lemos esse texto de maneira pormenorizada, atenta, nós iremos perceber, iremos constatar que muitas portas se fecham em momentos improváveis. Se você for comigo ao verso de número 4, o verso de número 4 diz assim, que aquela viagem, ela nasceu no seguinte contexto. Ele passava pelas cidades, entregando aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros. E as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia e aumentavam em número. O ministério do apóstolo Paulo estava crescendo vertiginosamente. Não havia fronteiras, não havia barreiras. Aonde o apóstolo Paulo plantava o seu pé, Deus fazia a igreja prosperar. Era impressionante o que estava acontecendo naqueles dias. Mas de repente, no momento de franco crescimento, no momento onde a igreja celebrava o seu crescimento numérico, porque é isso que o verso de número 5 nos aponta, a igreja dia a dia contava aqueles que estavam sendo salvos, os convertidos. Exatamente num momento como esse, as portas se fecharam. Essa é a primeira constatação que eu gostaria de trazer a você. Portas se fecham em momentos improváveis. Na nossa vida também é assim. Às vezes o namoro vai bem, até parecia que ia dar casamento, e de repente tudo desanda. De repente a empresa ia muito bem, prosperando, contratando mais funcionários, e de repente, no momento mais improvável, as portas se fecham. Na nossa vida acadêmica também é assim. Se você fizer uma análise da sua vida, você vai perceber que muitas vezes você deu de cara na parede, de cara na porta fechada, numa situação muito improvável. E esse era exatamente o cenário em que o apóstolo Paulo estava. Puxa vida. Ele estava se preparando para fazer uma outra viagem. E de repente, essa próxima viagem que ele faz, ele encontra muita resistência. Portas se fecham em momentos improváveis. Essa é a primeira constatação que o texto nos traz. A segunda constatação que o texto nos traz é que nem sempre uma porta se fecha por obra do inimigo. Nem sempre. Veja o que diz o verso de número 6 e o verso de número 7. O texto diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Vejam vocês, irmãos, que curiosamente, quem faz oposição àquela viagem do apóstolo Paulo não é Satanás. Não são as hostes malignas. É o próprio Deus. É o próprio Espírito que está ali fazendo resistência ao apóstolo Paulo. E para que não haja qualquer sombra de dúvida, o texto repete em 2 versículos a mesma expressão. Mas Deus não permitiu. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Meus irmãos, nem sempre, quando as portas se fecham, elas se fecham por obra de Satanás. Essa é uma tendência nossa. Sempre atribuir ao diabo as portas que se fecham diante de nós. E nós veremos que não é assim. Lá na frente, esse mesmo texto vai nos mostrar que algumas portas se fecham na nossa vida como livramento de Deus. Guarde isso no seu coração. Muitas portas se fecham, não porque o diabo quer frustrar os seus planos, mas porque Deus tem como propósito livrar você. Amém. Guarde isso no seu coração. Amém. Glória a Deus. Primeira constatação: portas se fecham em momentos improváveis. Segunda constatação: nem sempre as portas que se fecham diante de nós, elas se fecham por obra
de Satanás. A terceira e última constatação, antes de nós analisarmos aqui profundamente o texto, é que porta fechada não é sinônimo de fracasso. Veja o que diz o verso de número 8. O verso de número 8 diz assim: tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Vejam vocês, irmãos, que o apóstolo Paulo tinha uma trajetória. Ele tinha um percurso muito bem estabelecido na sua mente. Ele sabia onde ele estava e ele sabia para onde ele desejava ir. A Bíblia diz que as portas se fecharam, houve uma grande resistência por parte do próprio Deus dele seguir adiante. E o apóstolo Paulo então faz um contorno. Se você fizer uma análise geográfica no mapa, você vai perceber que é como se Paulo voltasse, estivesse tentando voltar. Essa é a sensação que muitos de nós temos. Que quando a porta se fecha, nós fracassamos. E não é assim. Não é assim. Porta fechada não é sinônimo de fracasso. O texto sugere a ideia de que o apóstolo Paulo estava regressando. E nós temos exatamente essa tendência. Se eu estou voltando, se eu estou regressando, se eu estou regredindo, se eu estou voltando atrás, é porque eu estou assumindo um eventual fracasso. Se o emprego não chegou, se as portas não se abriram, se o contrato não foi fechado, eu fracassei. Eu queria que o Espírito Santo me ajudasse a te fazer entender essa noite que dar um passo atrás, contornar como o apóstolo Paulo fez naquele momento de resistência, não era sinônimo de fracasso. Nem sempre, irmãos, porta fechada simboliza derrota e simboliza fracasso. Guarde essas 3 constatações no seu coração, porque elas são muito importantes para a luz que o texto vai lançar sobre as lições que o apóstolo Paulo vai nos trazer esta noite. Quando as portas se fecham, o que fazer? O que fazer? Quando na minha viagem eu encontro resistência. Quando na minha trajetória os ventos não sopram a favor, muito pelo contrário, a tempestade que me alcança me faz voltar atrás. O que fazer? É exatamente aqui que o apóstolo Paulo, irmãos, nos traz algumas lições muito preciosas. E eu gostaria de convidar você para que você fizesse uma leitura muito atenta comigo no que diz o verso de número 8. Vamos ao verso de número 8 e o verso de número 9. O texto diz assim, verso 8 e verso 9. Tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A primeira lição, irmãos, que o apóstolo Paulo nos traz aqui é a seguinte: não insista em abrir uma porta que Deus fechou. Amém. Essa é a primeira lição. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo está seguindo. Ele está seguindo. A Bíblia diz que o Espírito se opõe a ele. E ele percebe que numa luta entre ele e Deus, não há quem possa vencer senão o próprio Deus. Então ele volta. Ele contorna. Essa é a primeira grande lição que o apóstolo Paulo nos traz. Não insista em abrir uma porta que Deus fechou. Amém. Muitas vezes, irmãos, a gente tenta arrombar, abrir a força. Deus está dizendo para você que não é esse o caminho. Mas a gente é teimoso. A gente é teimoso. Eu não sei quanto a vocês, a minha família é de origem nordestina. E o pastor Pereira até dizia isso com muita frequência. Nordestino teimoso é pleonasmo. É verdade. Mas eu acredito que essa teimosia mora, não é no coração do nordestino, é no coração do homem. Verdade. Nós somos teimosos, irmãos. Teimosos.
Guarde essa palavra no seu coração. Quando as portas se fecharem diante de você, não insista em abrir uma porta que Deus fechou. Não insista em abrir à força. Se a porta está fechada, é porque é preciso tomar outro caminho. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz no verso de número 8. Ele percebe que naquela direção não dá. Absolutamente não dá. Então ele contorna. Ele tenta encontrar uma outra direção, um outro caminho. Não insista em abrir portas que Deus fechou. Tem muita gente forçando abrir portas fechadas por Deus. Irmãos que estão entrando, arrombando portas que jamais deveriam ser abertas, porque foi o próprio Deus que fechou para o teu livramento. Para o teu livramento. A segunda lição que o texto nos traz, irmãos, ainda no verso de número 8 e no verso de número 9, vale a leitura. E contornando Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A segunda lição que esse texto nos traz, irmãos, é a seguinte. Lembre-se que uma porta se fecha para impedir você de errar. Se você continuar a sua leitura, se você for aí ao verso de número 11, Paulo vai chegar em Filipos. Se você for ao capítulo 17, Paulo vai chegar em Tessalônica. Depois Paulo chega em Atenas. E no capítulo 18, Paulo chega em Corinto. Paulo passa, depois daquele evento, depois deste evento, Paulo passa em Filipos, Tessalônica e Corinto. Se Paulo não tivesse seguido nessa nova trajetória, muito provavelmente não haveria igreja em Tessalônica, em Filipos, nem tampouco em Corinto. Verdade. E a Bíblia que eu e você temos hoje provavelmente não teria essas cartas que tanto hoje nos edificam. Sim. Sabe o que esse texto está nos ensinando, irmãos? Deus estava fechando uma porta para o apóstolo Paulo, porque se o apóstolo Paulo seguisse naquela direção, provavelmente o seu ministério não seria tão frutífero quanto foi na direção oposta que ele tomou. Deus estava literalmente impedindo o seu servo de caminhar por um caminho arenoso, infértil, porque a outra trajetória não é que era mais fácil, porque não existe caminho fácil no reino de Deus. Quem oferece facilidades é o diabo. Na tentação em Mateus capítulo 4, as 3 tentações foram caminhos fáceis e alternativos que ele propôs a Jesus. No reino de Deus, irmãos, não existe facilidade. Aliás, foi Jesus quem disse que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém. Mas o que esse texto nos mostra é que quando uma porta se fecha, ela se fecha com um propósito de nos fazer, de nos impedir de errar. Amém. É isso que Deus está mostrando para o seu filho. Irmãos, uma porta errada pode nos conduzir por caminhos indevidos. Como eu disse logo no início, uma porta fechada, hoje, pode simbolizar choro, dor e sofrimento, mas pode ser um grande livramento de Deus na sua vida. Um grande livramento de Deus na sua vida. Eu me recordo, alguns anos atrás, uma moça que nos procurou no gabinete pastoral, a minha, a Emanuele, para chorar as suas dores diante de um namoro que estava acabando. E que ela havia feito tantos planos, tantos sonhos, mas pelas razões que ela desconhecia, aquele namoro não prosperou. Ela crente, o menino crente, ambos servos de Deus. Anos depois,
Deus a apresentou a um outro jovem. E depois, quando ela casou com esse rapaz, que ela olhou para trás, ela falou: pastor, graças a Deus. Foi um livramento que Deus me deu. Foi um grande livramento. Que quando as portas se fecham na nossa vida, nós precisamos fazer esta leitura. De que a nossa vida não está à mercê das nossas próprias escolhas, dos nossos erros e acertos. Quem conduz a nossa vida não somos nós. Quem conduz a nossa vida e a nossa trajetória é Deus. Amém. E se Deus tiver que fazer oposição a você para impedir você de errar, não tenha dúvidas, Ele vai fazer. Amém. Ele vai fazer. Essa é a segunda lição que o texto nos leva a compreender. Lembre-se, uma porta se fecha para impedir você de errar. Amém. A terceira lição que o texto nos traz está no verso de número 10. O verso de número 10 diz assim: assim que teve a visão, imediatamente. Guarde essa palavra no seu coração. Há duas palavras que merecem a nossa atenção aqui no verso de número 10. É a palavra imediatamente e a palavra concluindo. Daqui a pouco a gente fala sobre a palavra concluindo. Mas o texto diz assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A terceira lição que esse texto nos mostra é que quando Deus fecha uma porta, Ele jamais, escute isso, quando Deus fecha uma porta, Ele jamais deixará você sem opção. Jamais. Amém. O barco não ia naquela direção, mas o vento soprou em outra trajetória. Ele não conseguia seguir naquele curso, mas Deus lhe mostrou um outro percurso. Porque com Deus é assim, irmãos. Com Deus é assim. Se uma porta se fecha, Ele abre outra. Se um caminho se fecha diante de nós, Ele nos mostra uma outra direção a seguir. O que esse texto nos mostra é que as portas da Ásia se fecharam, mas Deus estava abrindo as portas da Europa para Paulo. Uma trajetória muito mais rica, muito mais abençoada, muito mais frutífera. Quando a porta se fecha, Deus não nos deixa sem opção. Guarde isso no seu coração. Eu sei que muitas vezes, irmãos, nós precisamos de uma noite de revelação. É exatamente isso que acontece com Paulo. O apóstolo Paulo diz que aquela noite em Troade, o texto diz que aquela noite em Troade foi uma noite de definição na vida dele, no ministério dele. O coração dele cheio de dúvidas, incertezas. Aquela oposição contra ele, contra o seu ministério, contra a sua comitiva. Ele não entendendo o que estava acontecendo. De repente tudo estava vindo muito bem, a igreja crescendo, prosperando. E é a primeira vez que o apóstolo Paulo lida com um tipo de oposição dessa natureza. Ele para. E lá em Troade, o navio se atraca, ele passa a noite, e naquela noite Deus o visita. E aí eu gostaria de convidar você para a quarta e última lição que esse texto nos traz. O verso de número 10 diz assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes pregar o Evangelho. Paulo tem uma visão, um varão macedônico se coloca diante dele, pedindo ajuda, pedindo socorro. O apóstolo Paulo não precisa consultar ninguém para interpretar o sonho. Para ele foi muito claro, absolutamente claro a direção que Deus estava dando a ele. Tanto é que o texto diz que imediatamente, ele não titubeou. A primeira coisa que ele fez foi: vamos seguir naquela direção.
Porque Deus está nos direcionando para lá. A quarta e última lição que o texto nos traz, irmãos, é: não perca tempo. Siga numa nova direção. Siga numa nova direção. A palavra concluindo, e eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto, quando Paulo teve a visão, ele então chegou a uma conclusão. A palavra conclusão, irmãos, no grego é isimbabo. Essa palavra, ela significa juntar as peças. Uau. Juntar as peças. E eu acho que essa palavra aqui, irmãos, ela faz todo sentido. Porque daqui para trás nada fazia sentido para Paulo. Ele não estava entendendo. Ele simplesmente não entendia por que a obra havia se tornado tão difícil naquele instante, naquele momento. Por que o passado havia sido tão glorioso, tão abençoado, tão frutífero, e de repente ele encontra tanta resistência. E uma resistência que não vinha do diabo, uma resistência que vinha do próprio Deus. O texto diz que aquela noite em Troade, quando aquela visão acontece, tudo fica muito claro para Paulo. E ele então, isimbabo, ele junta as peças. Tudo fez sentido para ele. Tudo fez sentido para ele. Eu me recordo de uma história de uma jovem que havia perdido o seu pai, a quem tanto amava. E ela fazia bordado. E ela se trancou dentro de si. Não queria receber visita de ninguém. E ela estava muito triste com Deus, porque ela havia orado, havia jejuado, havia clamado. Mas Deus tinha outros planos e Deus havia tomado o pai dela para si. Depois de um período de luto, o pastor decidiu visitá-la. E quando o pastor chegou à sua casa, ela ainda com o coração muito ferido, com o coração muito machucado, ela fazendo ali o seu bordado naquela tela, o pastor sentou diante dela e começou a falar com ela, e ela não dava ouvidos. Até que o pastor disse o seguinte para ela: filha, o que você está fazendo aí, presumo que seja um bordado, mas está tão feio. Desculpe minha franqueza. E ela disse: não, pastor, está muito bonita, é porque o senhor está olhando do lado avesso. E aí ela virou o bordado para o pastor e mostrou para ele que ela estava fazendo uma linda paisagem. E o pastor disse: é exatamente isso que está acontecendo com você. Você não consegue ver a beleza de Deus porque você está olhando do ângulo errado. Para você ainda não faz muito sentido, porque você não está olhando do lado certo. Mas, filha, quando Deus mostrar para você o que Ele está fazendo na sua vida, você vai perceber que o grande artesão está construindo uma linda história na sua vida. É verdade, em meio a lágrimas, dores e sofrimento, isso faz parte da nossa trajetória aqui. Mas não esqueça que a sua vida, ela está nas mãos do Senhor. Como nós precisamos, irmãos, juntar as peças às vezes. É verdade. Porque a gente olha, parece um caos, nada faz sentido. As portas se fecham, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente dê duro, a gente encontra tanta oposição e nada faz sentido para nós. Mas a minha oração esta noite, em nome de Jesus, é que assim como Paulo teve uma revelação de Deus em Troade naquela noite, que esta noite seja a sua noite em Troade. Amém. Que Deus se revele a você e que Deus te mostre que apesar de todas as agruras, todo o sofrimento, toda dor, toda lágrima que te envolve, todas as perguntas sem respostas que você tem feito ao Eterno, que todas elas sejam acolhidas por Deus esta noite. Amém. E que Deus te ajude a juntar as peças.
quando você juntar as peças e Deus te mostrar isso, tudo vai fazer sentido. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando são lições muito preciosas, meus irmãos. Lições muito preciosas. Não insista em abrir portas que Deus fechou. Segundo, lembre-se que uma porta se fecha para impedir você de errar. Portanto, se a porta se fechou, não arrombe, não force. Terceiro, Deus jamais vai deixar você sem uma opção. Quando as portas se fecharem, Deus não deixará você sem opção. Quarta e última lição que o apóstolo Paulo nos traz. Não perca tempo. Siga numa nova direção. Eu gostaria de finalizar lendo o último texto da Escritura Sagrada. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. O texto sagrado diz assim, 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não me negaste o nome. Aleluia. Meus irmãos, vejam o que esse texto diz, o verso de número 7. Nosso Deus é o Deus que fecha portas e é o Deus que abre portas. Verdade. E no verso de número 8 ele diz: conheço as tuas obras, e eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, Aleluia. que ninguém pode fechar, que tens pouca força, mas não negaste o meu nome. Aleluia. Quando Deus fecha portas, não há quem possa abri-la, mas quando Deus abre, não há quem feche. Aleluia. Absolutamente não há quem feche. Porque quem garante a abertura desta porta é o próprio Deus quem a abriu. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém, absolutamente ninguém, pode fechar. Guarde isso no seu coração. Quando as portas se fecharem, não insista em abrir. Quando as portas se fecharem, Deus jamais deixará você sem opção. Quando as portas se fecharem, siga numa nova direção dada por Deus. Porque quando Ele abre a porta, ninguém pode fechar. Deus abriu as portas da Igreja Presbiteriana Redentor. Aleluia. Não tenho dúvidas disso. Essas portas permanecerão abertas. Amém. Essas portas permanecerão abertas e muitos entrarão. Entrarão por ela e por ela alcançarão cura, vida e restauração. Amém. Porque esta porta foi uma porta que Deus abriu. Naturalmente, irmãos, as portas se abrem em contextos adversos. Vejam, Paulo teve um ministério muito frutífero depois, em Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto. Mas o nascimento daquela porta aberta foi difícil, foi duro. Oposição, provas, tribulações. Mas eu trago esta palavra para encorajar o coração de vocês essa noite. Amém. A porta que Deus abre, não há quem possa fechar. E não depende da nossa força, não depende do nosso braço, das nossas habilidades, da nossa competência. É isso que Apocalipse diz. Permaneçamos fiéis a Deus. Permaneçamos fiéis a Deus. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Vamos orar. E vamos dar graças a este Deus
que fecha portas para nos impedir do erro. Esse Deus que se opõe a nós para nos impedir de errar. Mas esse Deus que abre portas, que não nos deixa sem opção. Esse Deus que nos leva para uma trajetória ainda mais abençoada, ainda mais frutífera, ainda mais gloriosa. Deus, assim como houve aquela noite em Troade, onde o Senhor se revelou a Paulo e Zimbabwe, onde as peças foram juntadas e tudo fez sentido para Paulo, que assim seja conosco. Assim seja com cada um dos teus filhos. Que o Senhor se revele a esta igreja, ao seu pastor, à sua família, a cada um dos seus membros, e que cada um dos teus filhos percebam esta noite que quem conduz este navio, este barco, é o capitão Jesus. Aleluia. E ele vai nos levar para o caminho e para a trajetória que ele mesmo já traçou. Ainda que para isso ele precisa confundir o nosso GPS. Ainda que para isso ele precise traçar uma nova rota, uma nova trajetória. Mas nós queremos, ó Deus, soltar as rédeas e nos deixar ser guiados e conduzidos pela tua poderosa mão, sabendo que o Senhor vai nos levar a lugares inimagináveis, em lugares abençoados, em lugares onde o teu nome será glorificado. Abençoa, Senhor, esta igreja. Que o Senhor ajude cada um dos teus filhos a perceber que o Senhor está conduzindo a história. Aleluia. E que a história não está refém dos homens, dos atos de um e de outro, mas é o Senhor quem conduz a nossa vida. É o Senhor quem conduz a igreja. Ajuda-nos a descansar nesta verdade. E quando isso acontecer, quando tudo fizer sentido, dá ao nosso coração a mesma disposição do coração do apóstolo Paulo para imediatamente, sem questionar, sem titubear, seguir nessa nova direção. Abençoa, Senhor, a reviver. Abençoa o pastor Lincoln, a Marina, essa família pastoral e sacerdotal que foi dada como um presente a este rebanho. Abençoa cada um dos teus filhos. Renova, restaura, revigora, que em Cristo Jesus, ó Deus, esta igreja cresça para a glória do teu nome. E que os 3 anos se transformem em 30, em 60, e que esta igreja seja pujante, relevante, frutífera e abençoada para a glória do teu nome. Amém. É o que nós te suplicamos nesta noite, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Boa noite, amados. Graça e paz. Amém. Aleluia. Que palavra tremenda. Quando nós temos Deus à nossa frente, nós não precisamos nos preocupar, porque Ele nos dá a resposta. E nessa noite eu quero compartilhar com você a respeito da chave da prosperidade, né? Porque prosperar é muito importante na vida. E lendo a Bíblia, né, em Eclesiastes, a gente vê um versículo que às vezes causa um impacto. Mas esse versículo diz assim: tudo se paga com dinheiro. E está na Bíblia, né? E para isso eu quero começar fazendo uma pergunta. Você quer que durante toda a tua vida não falte pão, não falte roupa, não falte teto, não falte alimento para você e para a tua família? Você quer ter o suficiente para viver e ainda sobrar para ajudar as pessoas que precisam? E você quer que a sua descendência, seus filhos, seus netos, vivam sem precisar pedir aqui ou lá
durante a existência dele ou deles? Se a resposta é sim, saiba que existe um princípio revelado na Bíblia, um princípio revelado nas Escrituras e que nos garante tudo isso. É a lei da generosidade. E nunca nós estivemos num momento tão atual, onde nós precisamos colocar em prática a generosidade. Porque, como foi dito aqui nesta palavra, muitas portas se fecharam, muitas pessoas tiveram que fechar os seus negócios, muitas pessoas estão famintas, algumas não têm nada para comer. E se nós não exercitarmos a generosidade, se nós não refletirmos a Cristo nesse momento, de nada vale dizermos que somos cristãos. De nada vale dizermos que refletimos a glória de Cristo. Muitos irmãos gostam do Salmo 23. Mas eu quero convidar você a meditar no Salmo 24. Que diz: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. A Bíblia diz que nós somos portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Você é um portal eterno por onde entra o Rei da Glória. Aonde você está? Você tem sido esse portal? Você tem refletido a glória de Deus? Você tem permitido que o Rei da Glória entre por você na vida das pessoas? O fato é que todos nós queremos uma vida com fartura. Esse é o desejo da maioria das pessoas. E só quem é tolo não quer isso. Existe uma parábola de Jesus onde ele observou se os trabalhadores estavam produzindo mais e lucrando. Para quê? Para exercer a generosidade. Nós não podemos banalizar a prosperidade. Nós não podemos. E a razão porque muitos de nós vivemos à margem da fartura é porque nós estamos plantando a semente errada. Nós estamos orando pedindo prosperidade. A oração, ela é uma chave tremenda. A oração é uma arma espiritual. Mas para nós prosperarmos, o princípio é outro. O princípio é o princípio da oferta. O segredo da fartura. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. 3 João, versículo 2 diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. Então, querido, quero convidar você a ofertar nesta noite, a devolver o seu dízimo. E você que está nos assistindo, você pode, da mesma forma, ofertar, devolver o teu dízimo. As informações estão aí para que você possa fazer isso de forma virtual, porque, como nós iniciamos essa palavra, em Eclesiastes diz: tudo se paga com dinheiro. E eu quero dar uma prestação de contas para você que tem ofertado nesta casa, você que tem devolvido os seus dízimos nessa casa. Quero dizer para você que o teu pastor tem feito a lição de casa. Semana passada eu tive a grata oportunidade de, junto com ele, ele estava indo entregar cestas básicas para pessoas que nesse momento estão precisando. E eu quero convocar você a fazer parte deste momento de generosidade. Talvez você não saiba como fazer isso chegar. Conversa com o teu pastor, porque ele tem feito a lição de casa. São 3 anos que eu tenho acompanhado o pastor Lincoln. Na verdade, só em maio nós fazemos 3 anos de aniversário de amizade, mas nesses 1000 dias eu tenho visto que vocês realmente têm um pastor que é um homem de Deus, alguém comprometido com a obra, que estuda
que faz aquilo que ele foi chamado para fazer. Eu gostaria de perguntar para você: qual foi a última vez que você ligou para o teu pastor e perguntou para ele: querido pastor, como o senhor está? O senhor precisa de alguma coisa? Deixa eu orar por você, meu pastor. Surpreenda o teu pastor. Ele também precisa da tua oração. Ele também precisa do teu carinho. Ele também às vezes precisa que nós venhamos a pastoreá-lo. E eu tenho plena convicção que ele não tem melindre algum em permitir que você abençoe a vida dele e ore por ele. Essa é uma família sacerdotal que tem feito a diferença no Distrito Federal. Eu honro a Deus pela vida do pastor Lincoln, pela vida da pastora Marina. Eles têm sido família sacerdotal. Eles têm feito a diferença na minha vida, na vida da minha família, e eu creio que tem feito a vida na diferença de muitas pessoas que passam pela Reviver. Obrigado, pastor Lincoln, porque você ouviu a voz de Deus e permitiu que ele pudesse usar a tua vida para nos abençoar. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por orar por nós, abençoar a nossa vida, abençoar a nossa família. Nós, poderia até ser clichê, né? Dizer que o aniversário da Reviver, mas o presente é nosso, né? Mas essa é uma verdade. Você e a Marina têm feito a diferença na nossa vida, na nossa família e na vida dessa igreja, na vida dessa cidade, do Taquari, e nós agradecemos. Porque sabemos que talvez você pudesse ir para qualquer outro lugar, mas você não cansa de dizer que Deus chamou você para esse lugar e você não abre mão de estar aqui. Gostaria de orar pela tua oferta, pelo teu dízimo, pela tua dispensa. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque nós cremos que a tua palavra, ela não volta vazia. Então, Senhor Deus, nós temos visto que a generosidade tem feito parte da Reviver. A generosidade tem feito parte deste ministério. Vimos, Senhor Deus, no testemunho do pastor Lincoln nesta noite, que ele dobrou a oferta missionária, Pai. E isso reflete algo sobrenatural, Senhor. Obrigado porque esta igreja tem um coração missionário, tem cuidado dos seus missionários, Senhor. Nós cremos, Pai, que o teu poder fará a diferença através desse gesto. Abençoa agora, Senhor, os nossos irmãos que estão em casa e que porventura tenham alguém, Pai, que esteja internado. Nós pedimos a tua bênção agora sobre essas vidas. Senhor Deus, o pastor Gildário entrou em contato agora, informando que o nosso irmão Francisco, Pai, ele foi entubado agora lá na Paraíba. Senhor, se for da tua vontade, estende as tuas mãos agora sobre aquele leito. Manifesta a tua graça lá, Senhor. E que o Francisco seja visitado pela tua cura. Assim como todo aquele, Senhor, que nesta noite tenha um parente na UTI, tenha alguém, Senhor Deus, num momento realmente de angústia. Visita agora, Pai, com a manifestação do teu poder, com a manifestação da tua graça, e opera ali cura e maravilha, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, visita agora cada dispensa, visita agora, Senhor, aqueles que estão ofertando, aqueles que não podem ofertar da mesma forma, e que nesta noite o teu Espírito Santo venha ministrar a palavra de generosidade. Senhor, que nós possamos olhar para o nosso vizinho e ver se ele precisa de algo, que nós possamos ser instrumento, Senhor, e compartilhar aquilo que o Senhor tem dado a nós de graça, Senhor. É a nossa oração, o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, filho. Agora podemos comer o bolo? Daqui a pouco. Já. Amém, glória a Deus. Quero agradecer as pessoas que estão conosco. Obrigado, pastor Daniel, por essa palavra. Eu vou rever essa palavra muitas vezes, porque Deus falou muito ao meu coração. Passou um filme, eu olhava para a Marina aqui, a gente trocava sorriso, porque passou um filme para nós. Foi de Deus para o nosso coração, né, Alessandro?
Reino, todo mundo que está aí há mais tempo sabe disso. E nós louvamos a Deus. Quero agradecer as pessoas que estão conosco hoje aqui, nesse dia especial. A gente está passando um momento muito difícil, né, no nosso país. Todos nós estamos sendo afetados de alguma maneira. Nos preocupamos com tudo isso que está acontecendo. Estamos celebrando de forma presencial, com cuidado, com todas as restrições, com zelo, com preocupação com todas as pessoas. Nós temos algumas pessoas da nossa família e da fé que estão em casa, lutando contra o Covid, por isso não estão aqui. Alguns sabem da minha luta pessoal, familiar. Nós perdemos 2 pessoas da nossa família. Ontem eu mandei uma notícia agradecendo a Deus pela vida da minha tia. Foi tão bom vê-la. Minha irmã fez um vídeo com ela para mim ontem. E vê-la alegre, sorrindo, sem a ajuda do oxigênio, foi uma alegria. Foi um milagre. Gente, foi um milagre. O dia que nós procuramos um médico, no dia do falecimento, do sepultamento do meu tio, eu fui levá-lo ao hospital. E o médico disse assim para mim: ela está viva por um milagre. E ela precisa muito de oração. O médico disse desse jeito para mim e para minha prima. Ela devia estar internada há muito tempo. Ele disse desse jeito. E Deus fez um milagre na vida dela. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer mais uma vez o pastor Daniel por ter aceito esse convite, Valão, estar aqui com a gente. Deus abençoe muito. Leva um abraço a toda a família Avé, o presbítero Leandro, meu amigo. Que alegria, mano. Deus abençoe. Uma honra ter você conosco aqui. A alegria ter o André, a Aline, os meninos. Fiquei impressionado quando os vi. Deus abençoe André, Aline. Deus abençoe Pedrinho. Rafaela. Eu fiquei aqui tentando lembrar. Rafinha. Deus abençoe, Rafa. Era assim que a gente chamava, né, Aline? Né, André? Deus abençoe. Sejam bem-vindos de volta a Brasília, né? Deus abençoe muito. Uma alegria ter vocês aqui. O pastor Luiz, mais a pastora Cristiane, a Bia, Deus abençoe vocês. Que honra ter vocês aqui. O presbítero Lemuel, um amigo, um irmão lá da Alvorada, amigo meu de tempos mesmo. Lemuel, é uma alegria ter você aqui, uma honra. Leva o nosso abraço para a Cris, para as crianças. Deus abençoe muito. Tá? E eu quero encerrar esse momento pedindo ao pastor Luiz, mas a pastora Cristiane, para vir aqui e nos abençoar nesse novo ciclo. Liberando uma palavra de Deus sobre a nossa vida de oração aqui, uma palavra de oração, e nos abençoando nesse novo ciclo, encerrando esse tempo aqui, essa celebração especial. Você que está conectado conosco aqui virtualmente, Deus abençoe. Assim, quando você puder, esteja conosco. Sinta-se abraçado, amado. Nós somos a Igreja Reviver. Costumamos dizer para nós, é um estilo de vida, uma família para pertencer. E aqui um lugar para inspirar a sua vida. Deus abençoe você grandemente. Você pode ficar de pé, por favor? Eu me sinto muito honrada em participar da vida de vocês, do ministério dele, como o Senhor tem frutificado em vocês e através de vocês. E o ano passado, quando nós viemos para o aniversário de 2 anos, né, na escola ainda, o Senhor me deu uma palavra sobre vocês, que vocês estavam jorrando águas para as pessoas. E desde que nós estávamos no carro indo para cá, o Senhor me fez lembrar desse versículo, que é Salmo 1, versículo 3, que fala: é como uma árvore plantada à ribeira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. E isso é um reflexo do que Deus tem para vocês como pastores e como igreja.
Reviver tem prosperado. E como nós ouvimos hoje, né? Independente das portas que se fecham, há sempre uma graça do Senhor. O nosso tema lá na Graça Pai desse ano é o mover de Deus. E é sempre o mover do Senhor sobre vocês, independente das portas que se fecham. Porque vocês estão plantados junto às águas dele. E eu creio que vocês florescerão cada vez mais, que haverá muitos frutos. E vocês vão olhar e falar, uau, o Senhor é bom. Uma honra, né, estar aqui com vocês nesses 3 anos, celebrando com vocês. Nós viemos para celebrar, deixamos nossa igreja lá funcionando, né, com os nossos líderes, mas não podemos deixar de vir honrar vocês e toda a igreja que viveu por esses 3 anos. E nós sentimos privilegiados por Deus em nos envolver e nos comprometer com esse projeto. Eu creio, recebo essa palavra, o pastor Daniel ministrou ao nosso coração hoje, recebo, acolho no meu coração. Essa é a verdade de Deus para nós. Pai, nós te agradecemos por esse tempo oportuno, pela porta que está aberta hoje, nós passamos, pelas portas que nós já tivemos que dar a volta porque se fecharam. Nós te agradecemos porque nunca o Senhor nos deixou desamparados, desnorteados, mas o Senhor sempre trouxe a visão, a revelação do novo tempo, da nova rota, e o Senhor sempre trouxe pessoas que estão conosco, nos ajudando nessa viagem, Deus. E o Senhor abençoe cada um que está aqui, Pai, de uma forma abundante, inédita, Deus. Coisas que os teus filhos talvez nem esperam, talvez não tiveram nem coragem de orar ainda sobre isso. Que o Senhor os surpreenda, Senhor amado, sobre essas necessidades ou sobre esses mimos, Deus, sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor abençoe os projetos que estão fluindo, que estão acontecendo, Pai. Que o Senhor traga novos projetos, que o Senhor traga, junto com os projetos, os recursos espirituais, os recursos humanos, financeiros, materiais, intelectuais. Senhor, tu sabes, Deus amado, para que o Senhor chamou essa igreja. O Senhor levantou, o Senhor constituiu essa igreja. Ela está firmada na tua palavra, essa igreja está firmada na tua pessoa bendita. E nós cremos, Deus amado, que as oportunidades estão agora, meu Deus, na vida dos teus filhos. Dá ânimo, Deus amado, dá coragem, Pai. Em nome de Jesus, dá atitude, dá ação, mobilidade. Mobiliza o teu povo, Deus amado. Traga uma sinergia do céu que nunca houve, Deus amado, sobre essa igreja. Traga, Deus amado, o fluir dos dons espirituais. Traga, Senhor amado, o resultado de todo choro, de toda lágrima, de toda renúncia, de cada jejum, de cada oração, de cada palavra que foi liberada. Nós reivindicamos, Deus amado, o crescimento, Deus, da tua obra, porque o Senhor liberou a palavra. O Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós reivindicamos essa palavra, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que os céus continuem abertos. Que a inspiração continue fluindo, Deus. Em nome de Jesus, todos os companheiros, parceiros desse ministério, sejam abundantemente abençoados, Pai. Nós oramos por aqueles que estão chegando, Deus. Oramos pelos Eliseus que estão no campo ainda, Senhor, que serão alcançados, Deus amado, serão ministrados e serão enviados, Pai. Nós abençoamos os pastores dessa igreja. Abençoamos o presbitério dessa igreja. Amém. Abençoamos, Pai amado, este lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a tua bênção flua e alcance milhares de pessoas a partir da Reviver. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Fazendo o link aí com a palavra que o Senhor trouxe ao coração da Bia, nos Salmos, Deus me fez lembrar de uma canção antiga, mas eu acredito que ela faz muito sentido para o momento. Nós temos que entender o timing
que nós estamos vivendo, mas Deus não depende daquilo que falta. Deus não depende daquilo que falta. Teve gente que veio, passou um tempo, passou uma curva, né? Passou meses, tiveram os curiosos, os loucos. Vocês estão lembrando? Mas o Senhor me trouxe algo muito forte ao coração enquanto o Luiz orava com essa canção, né? É Júnior, né? Não, Júnior, se vira nos 30. Mas eu profetico para vocês através dessa canção. Não tem erro, mano. 4 notas para tocar essa música. Olha, você é um cara fenomenal no violão. Vai dar tudo certo. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. E ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Então, mesmo que a dor venha bater no coração, mesmo que venha o desânimo, porque vem, nós não somos, né? Nós não temos aquele grande S estampado no peito. Somos apenas mulheres e homens que dependem de Deus diariamente para encarar essa onda. Porque se fosse fácil, qualquer um fazia. Mas Deus nos escolheu aqui. Independente dos julgamentos, independente de apontamentos, independente de expectativas alheias que muitas vezes nos ferem, tenta roubar a nossa paz. Mas mesmo que o tronco venha tocar, a raiz ela está no chão. E Deus vai fazer viver novamente. Porque a nossa fé está alicerçada nele. Então não importa. Eu sei que não tem sido fácil para vocês também. Não é fácil. O ministério por si só nos traz medo, muitas vezes. Tem hora que a gente olha e diz, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Por que a porta fechou, né, pastor Daniel? Por que num momento tão deslumbrante, né? Tem hora que a gente está num momento de deslumbre e Deus faz assim, não é isso que eu quero. Mas a gente pode dormir e descansar, sabendo que Ele está cuidando de tudo. Então, ao cheiro das águas, vai brotar, vai frutificar. As meninas, o Mateus, vão frutificar, vão florescer. Esse crescimento, esse florescimento, esse renascer, reviver da planta nova, vai começar dentro da tua casa. Eu creio nisso. Deus tem feito isso na nossa casa. E eu quero profetizar sobre vocês que isso vai acontecer. Quando a gente olhou ao redor em muitos momentos, e no último momento, aí há 1 ano e 4 meses atrás, e vocês são nossos amigos, compartilharam conosco, que você vê assim, passar um vento e levar um bocado, a gente fica, meu Deus, o que aconteceu? Onde foi que eu errei? Não fui eu que errei. Deus está fechando essas portas, dando livramento.
E foi interessante porque foi um momento que Deus trouxe um crescimento diferencial. E começou com as nossas filhas. Começaram a se mover no profético de uma maneira muito interessante, assustadora. A Juliana, a primeira vez que profetizou, levou um susto e falou: mãe, eu tive medo, mas eu falei. E foi interessante, eu compartilho rapidamente com vocês. Teve um casal na nossa igreja que perdeu uma criança, vocês lembram disso? Perdeu a única filha num acidente de carro, uma criança linda, de 7 anos de idade. Ia completar os 7. E ainda em luto, nós fizemos um acampamento de mulheres e ali aquela mãe foi. E eu falava: Jesus, traz um alento para o coração da Mona, porque eu não imagino a dor que ela está passando. E em um desses momentos que eu ministrei, eu falei para que uma orasse pela outra, trouxesse uma palavra profética. E eu dei uma direção e Deus traria a palavra. E a Juliana foi orar pela coleguinha da mesma idade e não fluiu, elas ficaram com vergonha. E aí ela saiu andando. Quando ela saiu andando, ela disse que Deus mandou ela parar e olhar para a Mona Lisa. E ela olhou para a roupa dela, ela disse que estava com uma roupa muito estampada, muito bonita. Estampas, né, cores vivas. E Deus trouxe uma palavra para a Juliana e ela disse: mãe, eu tive tanto medo, mas eu falei. Ela me contou isso só 2 dias depois, tanto medo que ela estava. E ela disse: olha, eu estou olhando para essa sua roupa e o que me vem é que Deus vai trazer alegria. Assim como essas cores são alegres, são vibrantes, ainda esse ano Deus vai trazer uma alegria para o teu coração. Você vai gerar outro filho ainda esse ano. E ela chorou muito e a Juliana ficou com muito medo, porque, pensa, eu adulta eu teria muito medo de dizer isso, gente. Uma pessoa que está enlutada que o filho acabou de ser sepultado. Imagina para uma criança que na época estava com 11, foi ano retrasado. E no mês de agosto para setembro, ela mandou uma mensagem para mim, né, que eles tiveram que mudar, eles estão morando em Luciana. E ela falou para mim: pastora, eu estou muito alegre, eu estou grávida. E eu quero pedir para a senhora, diga para a Ju que o Senhor cumpriu aquilo que ele falou para os vários. Né? Então Deus vai trazer um mover novo, um novo ciclo, novidade, coisas que nós não imaginamos e serão totalmente desproporcionais com o momento. Às vezes o momento, né, a crise, o medo do Covid, pessoas que não vêm, Deus vai trazer coisas novas e extraordinárias, independente do momento, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E eu creio que tudo que vocês estão fazendo é para honrar o Senhor e abençoar as pessoas. Então, vocês já têm no Senhor o sim e o amém. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Ai, senta aí. Só vou orar e impetrar a bênção. E vai acontecer justamente no momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia tão especial. Meu coração se alegra, se enche de esperança. Esperança em Ti. Um filme passa na minha cabeça. Obrigado pelos mimos do Senhor de uma forma tão visível e clara nesse dia. Por tudo que o Senhor fez, Deus, pela conexão aqui em tudo que aconteceu. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui hoje, porque nós somos testemunha do que o Senhor vai fazer. E um dia nós vamos contar a história de tudo aquilo que o Senhor já planejou e que o Senhor está dirigindo. Guarda o nosso coração em fé e em obediência, Senhor. Nunca deixe que venhamos duvidar da Tua bondade e da Tua fidelidade. Nunca, Senhor, jamais. Em nome de Jesus. Obrigado por essa noite tão especial. Pelo ciclo que se encerra e pelo novo que se abre para nós. Nós vamos prosseguir, Senhor, naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nas raízes que o Senhor tem colocado para vivermos a nossa vida.
A fé como poder sobrenatural, Senhor. O crescimento como a aceleração dos processos. A consolidação e a família. E agora a intimidade. Conduza-nos, Senhor, no centro da Tua vontade. E se o Senhor não estiver conosco, não nos envie. Nós vamos ficar no deserto com o Senhor. Porque mais vale um dia na Tua presença do que em qualquer outra parte, Senhor. Deus, esta noite eu abençoo a vida de cada um dos Teus filhos. Aqueles que estão aqui e aqueles que estão conectados, Senhor. Eu abençoo, ó Deus, a bênção que o Senhor tem liberado sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o nosso ministério. Que seja multiplicada isso sobre a vida das pessoas. Na individualidade, nos lares, nas famílias, nos sonhos. Milagre da provisão. A gente tem vivido isso, Senhor. Eu libero isso sobre a vida de cada um essa noite. Obrigado, Senhor. Dá-nos uma noite de paz, uma semana extraordinária. Leva, Senhor-nos em paz aos nossos lares. Proteja-nos, Deus. Guarde-nos. Nós oramos pelas famílias que estão lutando contra essa doença, Senhor. Clamamos ao Senhor. Aqueles da nossa família da fé, Senhor, oramos por eles. Oramos, Deus, pela Denise, pelo Décio, pela família deles, pela Dona Nevinha, Senhor, pela Lília. Ó Deus, cuida de cada um, ó Pai, por cada familiar, Senhor nosso, por aqueles que têm nos pedido oração, Senhor, visita cada um e nos proteja, Deus. Só o Senhor pode nos guardar. Por aqueles que estão sofrendo e lutados pela dor da perda. Lembramos da Nádia e da família dela, Senhor. Traz o consolo e o conforto, Pai, que só o Teu Santo Espírito pode dar. Oramos pelos profissionais que estão na linha de frente, para que o Senhor renove suas forças. Tem misericórdia de cada um, Senhor. Sustenta, Deus, segura nas mãos. Oramos pela nossa nação, Deus, para que o Senhor venha intervir de forma sobrenatural, pelo avivamento na nossa nação, pelo posicionamento da igreja brasileira em quebrantamento na Tua presença, em priorizar o Senhor, em fazer a diferença, Senhor, nesse mundo. Deus, leva-nos em paz. Obrigado por cada pessoa que o Senhor conectou a reviver. Por cada um, Senhor. Por cada um que tem servido incansavelmente. Renova as forças e abençoe grandemente. Abençoa os nossos parceiros. Aqueles que generosamente têm derramado sobre a nossa vida do que o Senhor tem dado a eles. Multiplica 100, a 1000 por um, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado por nos fazer uma família e por nos dar uma história para contar do que o Senhor tem feito. Em Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que o amor de Deus, nosso maravilhoso, eterno e bondoso Pai, que a graça insondável, doce e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja conosco, com a nossa família e com todos aqueles que invocam o nome do Senhor hoje e para todos sempre. Amém. Amém.